Todos os dias, os americanos consomem mais de 200 milhões de ovos. E para a maioria, o ovo é prático. Tem alto teor de gordura, é uma fonte fácil de calorias e até que é baratinho. Só que eles não são essa comida saudável que fazem parecer. E além disso, a indústria avícola está escondendo e fazendo uma coisa muito chocante. A indústria do ovo tem feito um trabalho impecável, mantendo a gente no escuro. Principalmente com as centenas de milhares de dólares que investem em propagandas inteligentes promovendo os ovos. Não tem jeito melhor de começar o dia do que com ovos pro café. E eu já cheguei a fazer uma pesquisa sobre essa indústria, mas ainda não tem nenhum vídeo na internet expondo com todos os detalhes o que a indústria avícola está escondendo, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Já te aviso que tem muita cena forte nesse vídeo, mas essa é a verdade que a indústria do ovo não quer que você saiba. Bom, a primeira coisa é que quase todo mundo imagina que as galinhas vão botar ovo de qualquer jeito, então não é errado comer ovos. Quando, na verdade, as galinhas da indústria do ovo de hoje foram manipuladas geneticamente e criadas para botar de 200 a 350 ovos por ano. Quando, naturalmente, as galinhas que não foram modificadas geneticamente botam de 12 a 13 ovos por ano, com o propósito de se reproduzirem. Assim como as fêmeas mamíferas, incluindo eu mesma, que têm ciclos reprodutivos e ovulam por volta de 12 vezes por ano. E por mais que todas as galinhas poedeiras hibridizadas de hoje sejam descendentes do galo banquiva selvagem, que botava 60 ovos pequenos por ano, ainda não chega nem perto dos 300 ovos a mais que as galinhas de hoje foram modificadas para produzir. Ao interferir no processo natural de incubação, quando a galinha protege e choca seus ovos, roubando-os constantemente dela, seu corpo instintivamente responde produzindo mais ovos. Quando descobriram que a produção ininterrupta de ovos era lucrativa, a exploração e manipulação genética de galinhas começou. E, finalmente, a indústria do ovo nasceu. Infelizmente, para as galinhas, produzir e botar um ovo é um processo reprodutivo delicado, trabalhoso e extremamente intenso, que ocorre no oviduto, um tubo longo e complexo feito de 5 seções diferentes, responsáveis por 5 funções específicas no desenvolvimento dos ovos, que pode chegar a 26 horas. As repercussões físicas que as galinhas enfrentam por botarem ovos constantemente são devastadoras. Como os ovos das galinhas são feitos para dar à luz a pintinhos, vários nutrientes são necessários, especialmente cálcio, que forma a casca. Para poder produzir uma casca de ovo, uma galinha tem que fornecer cerca de 10% do cálcio armazenado nos seus ossos. O famoso jornal Lancaster Farming declarou: para a produção anual de ovos, uma galinha precisará usar 30 vezes ou mais a quantidade de cálcio que possui em todo o seu esqueleto. Esse é o principal motivo das galinhas poedeiras sofrerem frequentemente com ossos fracos e quebradiços, osteoporose debilitante e até paralisia, já que seus corpos perdem mais cálcio para produzir as cascas de ovos sem parar do que elas podem absorver em suas dietas. Muitas galinhas na indústria avícola também sofrem de doença hepática gordurosa ou síndrome do fígado gorduroso, porque as células dos fígados trabalham muito para produzir a gordura e a proteína que as gemas precisam. A fadiga de gaiola é outra condição comum. A indústria avícola diagnostica uma ave com fadiga de gaiola quando ela está frágil ou fraca demais para levantar. São galinhas cujos corpos estão fracos demais para botar ovo, ou como chamam, ovo virado. Os ovos presos no sistema reprodutivo da galinha, ou ovos atravessados, infecções por causa de ovos quebrados dentro dos corpos, peritonite da gema do ovo, prolapso e câncer de ovário devido a sistemas reprodutivos hiperativos que envelhecem rápido são condições comuns e que causam mortes prematuras nas galinhas poedeiras de hoje. Mesmo aquelas que foram resgatadas da indústria do ovo e receberam uma chance de viver livres num santuário, na graminha, sob a luz do sol. Galinha resgatada sofrendo de ovo atravessado, ovos presos dentro de seu oviduto. O ciclo reprodutivo de uma galinha e o ciclo reprodutivo de uma mulher não são exatamente a mesma coisa, mas considerando o cansaço físico e o esgotamento, para as garotas que estão aí meio que dá para comparar o que as galinhas poedeiras passam, como se você fosse forçada a menstruar quase todo santo dia do ano para aliens comerem com torrada. Enfim, a próxima coisa que a indústria avícola não quer que você saiba é que, apesar do comportamento delas parecer uma resposta instintiva e biológica a estímulos, as galinhas são criaturas sociáveis, sensíveis e inteligentes. Cientistas descobriram que as galinhas possuem meios sofisticados de comunicação, incluindo mais de 25 chamados específicos e sinais para mostrar intenções.
De acordo com a Scientific American, estudos mostram que as habilidades de comunicação de uma galinha são similares às de alguns primatas, e a inteligência delas, incluindo memória, comportamento, comunicação e resolução de problemas complexos, foram classificadas por cientistas como acima da inteligência de algumas crianças. Karen Davis, pesquisadora e presidente da United Poultry Concerns, relatou que as galinhas possuem uma natureza inerentemente sociável, assim como emoções e memórias fortes, o que influencia o comportamento social. Galinhas também possuem a habilidade de formar laços afetivos bem-sucedidos com outras espécies, reconhecer outros por seus traços faciais, criar empatia por indivíduos em perigo e até lamentar a morte de outras aves. Galinhas são os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex, o que dá a elas um ar pré-histórico. Mas só porque os olhos delas são meio tiranossáuricos e porque fazem sons que já ouviu no Jurassic Park, não quer dizer que elas não sintam dor, perda, luto e alegria como outros animais. Sobe aqui. Muito bem. O que torna a próxima parte ainda mais perturbadora. As condições padrão em aviários são pavorosas. Quase todas as galinhas poedeiras do mundo, principalmente nos Estados Unidos, vivem em confinamento em longos galpões sem janela, contendo fileiras de gaiolas verticais. Até 10 galinhas são agrupadas em uma gaiola de arame, frequentemente incapazes de abrir as asas. Por ficarem em pisos de arame, é comum elas sofrerem de anormalidades nos pés e nas pernas, lesões, além de perda de pena devido ao estresse físico e psicológico. E por algum motivo é aceitável ter 125 mil galinhas em um galpão. E como dá para imaginar, essa superlotação e tantas fezes assim criam um acúmulo de gases tóxicos, principalmente amônia. E por causa disso, infecções oculares, infecções virais e infecções de trato respiratório superior são muito comuns nas galinhas poedeiras. Infelizmente, essas condições miseráveis são as mais rentáveis para a indústria do ovo, já que o custo de cuidados adequados para dezenas de milhares de galinhas, assim como saneamento, espaço e bem-estar, podem cortar uma grande fatia do lucro deles. Até em viveiros orgânicos de galinhas livres, é prática padrão debicar as galinhas, usando lâminas quentes ou laser infravermelho em temperaturas superiores a 815 graus Celsius. Como foi confirmado pela Unidade de Pesquisa de Comportamento Pecuário da USDA, o bico de uma galinha é um órgão complexo e funcional, com muitas terminações nervosas, incluindo receptores que sentem dor e estímulos nocivos. Como resultado desse procedimento, muitas aves não conseguem comer por causa da dor e morrem de desidratação, de fome ou deficiência imunológica. Outras evidências comportamentais causadas pela dor da debicagem incluem diminuição do hábito de bicar, atividade e comportamento social reduzidos e aumento na duração de sono. De acordo com o Dr. Cheng, da Unidade de Pesquisa da USDA, após o corte do bico, várias mudanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas ocorrem nos nervos periféricos amputados e no tecido danificado. Tem um volume grande de pesquisas que mostram a aparição de vários indicadores de dores agudas e crônicas, incluindo letargia persistente, estado de alerta, consumo de ração reduzido e desenvolvimento de neuromas como resultado de debicagem. E ela é quase sempre feita sem anestesia. Mutilar o bico impede a resposta natural das aves ao estresse, como arrancar as próprias penas. E essa é uma vantagem para a indústria dos ovos, porque quanto menos lesado o corpo estiver, mais lucrativo vai ser quando ela for mandada para abate quando a produção de ovos cair. E como as galinhas poedeiras de hoje rapidamente perdem nutrientes e cálcio para produzir os ovos constantemente, elas têm uma tendência natural a consumir seus próprios ovos na tentativa de repor esses nutrientes. E é claro que mutilar o bico também impede esse comportamento, o que é mais um ponto para a indústria, porque esses ovos são para vender. A fim de suprir a demanda global de ovos, milhares de pintinhos vêm ao mundo. Mas cerca de metade nasce macho. E já que pintinhos machos ou galos não botam ovos e raças de galinha poedeira não crescem rápido bastante para produzir carne economicamente viável, são simplesmente descartados, ou são moídos vivos, ou descartados em sacos de lixo onde morrem sufocados. Em outros casos, milhares de machinhos são jogados em latas de lixo gigantes. Isso é prática padrão na indústria do ovo.
Um dos fatos mais chocantes que eu descobri é que é quase um padrão deixar as galinhas com fome para causar um choque fisiológico nos corpos para botarem ovos mais rápido. De acordo com o Departamento de Agricultura da América, regularmente mais de 6 milhões de galinhas poedeiras nos Estados Unidos estão sendo forçadas a passar fome em suas gaiolas. Por volta de 8 a 12 meses de idade, a produção de ovos das galinhas vai começar a cair. E visando aumentar os lucros, ou quando o custo para substituir as galinhas não é rentável, as aves vão ser forçadas a suportar quantas rodadas de postura de ovos elas conseguirem. Então elas são colocadas em um processo conhecido como muda forçada, que envolve deixar a galinha com fome durante 18 dias no escuro, negando até sua água. Seus corpos entram em choque, gerando um ciclo intenso de produção de ovos. O que para a indústria é ótimo, porque não temos que alimentá-las e recebemos mais ovos. Para causar o choque fisiológico da muda forçada, um pesquisador aviário da Universidade da Califórnia, Donald Bell, recomenda a remoção de toda a comida por não menos do que 5 dias e não mais do que 14 dias. Tá vendo? Isso permite que os produtores de ovos explorem suas galinhas ao máximo, ou como dizem, levem muito gastando pouco. É claro que muitas aves morrem durante esse processo, e aquelas que sobrevivem normalmente são forçadas a fazer a muda mais 2 ou 3 vezes. O biólogo escocês Dr. Peter Dunn afirma que as galinhas nos Estados Unidos são forçadas a fazer a muda até suas cristas ficarem azuis. E a nova forma de muda forçada para alcançar o pico de produção de ovos das galinhas é feita alimentando elas com rações sem qualquer nutriente. Esse não é um problema jurídico para os produtores de ovos, porque como todas as aves de criação industrial, as galinhas não são protegidas pela Lei de Bem-Estar dos Animais ou pela Lei Federal de Abate Humanitário. A expectativa de vida de uma galinha vai de 10 a 20 anos, mas na indústria avícola, a maior parte das galinhas são mortas com só 1 ano e meio de idade. Após uma média de 12 a 16 meses de intensa produção de ovos, as galinhas são classificadas como gastas e são descartadas ou mandadas para o abate. Elas normalmente acabam em sopas enlatadas, empadas de frango ou outros produtos de frango, onde seus corpos podem ser moídos para esconder feridas e deformidades dos consumidores. Mesmo na melhor granja humanizada, orgânica e ao ar livre, quando a produção de ovos de uma galinha cai e não é mais lucrativo manter ela viva, ela vai ser morta e a carne vai ser vendida. Para as dezenas de milhares de galinhas que estão deformadas demais, não têm massa muscular suficiente ou já morreram, métodos alternativos de descarte incluem triturar as aves vivas, sufocar com gás ou jogar elas em aterros. De novo, as galinhas não são protegidas pela lei do abate humanitário. Em um famoso caso de crueldade, em fevereiro de 2003, no rancho de ovos Ward, no condado de San Diego, aproximadamente 15 mil galinhas poedeiras gastas foram jogadas vivas num triturador de madeira para descarte. Apesar da indignação pública, o advogado do distrito se negou a processar os donos do aviário, alegando que o uso de triturador de madeira para matar galinhas é uma prática comum da indústria. A indústria avícola também usa o sistema JetPro para transformar galinhas gastas em ração para animais. Como descrito no jornal agrário Feedstuffs, caminhões entram nas companhias avícolas, pegam aves e trituram elas no local em um triturador portátil. Aí as galinhas moídas passam pelo texturizador JetPro, chamado GranuloPro. As bolinhas processadas, feitas de galinhas mortas, são vendidas para alimentar animais de produção, incluindo vacas, porcos e outras galinhas. Como devem imaginar, o impacto ambiental da ingestão de ovos também não é muito bom. Reproduzir, criar e explorar galinhas por seus ovos é um desperdício imenso de recursos. São necessários aproximadamente 3 quilos de grãos no formato de ração para produzir só 1 quilo de ovos. Mas não é só comida ou grãos que são desperdiçados. Precisa de, em média, 200 litros de água para produzir só 1 ovo. Ou seja, precisa de 1.400 litros de água para produzir 12 ovos. Isso é por causa da grande quantidade de água que é usada para cultivar todo o grão que vira alimento das galinhas. E como era de se esperar, quando se cria centenas de milhões de galinhas, vai ter centenas de milhões de quilos de fezes. De acordo com o Conselho de Defesa de Recursos Nacionais, a poluição de viveiros ameaça seriamente os ecossistemas, assim como a saúde humana. Como eu já falei nos meus outros vídeos, o resíduo fecal de vacas, porcos e galinhas criados para a gente usar e consumir já contaminou mais de 56 mil quilômetros de rios em 22 estados e contaminou aquíferos em mais de 17 estados. Mas os ovos são tão saudáveis assim? Bem atrás do consumo de frango, o consumo de ovos é a segunda maior causa de intoxicação por salmonela no mundo. A FDA estima que 142 mil doenças todos os anos são causadas pelo consumo de ovos contaminados com salmonela.
Em 2010, o surto de salmonela adoeceu mais de 1.900 pessoas. Os agentes federais de segurança alimentar ligaram o caso a diversos viveiros, mas o presidente da Highlandales se recusou a responder qualquer pergunta. Eu respeitosamente me recuso a responder a pergunta com base na proteção da 5ª emenda. E já que a gente está falando de salmonela, eu também posso dizer que a galinha só tem um buraco. Se chama cloaca. Cocô, xixi e ovos saem todos pelo mesmo buraco. Seguro. E de acordo com o Comitê Médico para a Medicina Responsável, estudos recentes sugerem que o consumo de ovos pode contribuir com problemas cardíacos, diabetes e câncer. Estudos também descobriram que o consumo de ovos aumenta significativamente a formação de placas na artéria carótida. Na verdade, a USDA chegou a proibir o Conselho Avícola Americano de anunciar ou se referir a ovos como saudáveis ou seguros. Pois é, o Conselho Avícola Americano não tem permissão legal para fazer propaganda de ovos como saudáveis nem seguros, porque eles não são. Mas eles têm permissão para dizer coisas tipo, eles te deixam satisfeito, e chamar grandes celebridades, tipo Kevin Bacon, para vender ovos como uma coisa mega da hora. Sabe, eu amo o cheiro de ovos pela manhã. Pode buscar mais ovos? A indústria avícola, assim como o resto da agricultura animal, recebe subsídios generosos do governo há décadas. É isso que dá a eles dinheiro para propaganda, para eles abrirem caminho no sistema educacional, TVs, outdoors, mídias, revistas, profissionais da saúde. Eles têm bastante dinheiro para convencer criativamente as pessoas de que elas devem comer mais ovos. Presa nesta torre! Fazemos de tudo para que sejam os melhores, então comece o dia com a incrível proteína, ovos. Todos os anos, o Conselho Avícola Americano, cuja missão é aumentar a demanda por ovos e produtos com ovos, subsidia 10 milhões de dólares para promover ovos. É por isso que nós recomendamos começar sua manhã com ovos todos os dias. E como a verdade sobre a indústria avícola continua sendo trazida à tona, as propagandas e campanhas vão continuar ficando mais criativas e mais inteligentes. Você vai ver fazendeiros felizes, galinhas felizes e celebridades da moda, tudo em nome do aumento das vendas de ovos. Mas não cai nessa. Assim como a indústria da carne e dos laticínios, a indústria avícola é um negócio guiado pelo lucro. As suas propagandas têm um objetivo: fazer de você um consumidor leal. E aí você pensa, e os viveiros orgânicos de galinhas soltas? Parte do marketing enganoso da indústria para fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis em explorar essas criaturas é a criação dos selos de galinhas felizes, livres de gaiolas. Sabia que manter 20 mil galinhas em um galpão ainda conta como criação livre? De acordo com a USDA, para ter uma companhia avícola certificada como de criação livre, os produtores têm que provar para a agência que as aves têm acesso à área externa. Isso pode significar uma frestinha pequenininha em um galpão escuro com 20 mil galinhas. Além disso, produtores avícolas têm permissão para imprimir imagens de galinhas felizes em campos verdes nas caixas dos ovos, mesmo que suas galinhas, na verdade, vivam em gaiolinhas escuras. Por exemplo, em junho de 2015, a Sociedade Humanitária dos Estados Unidos realizou uma investigação secreta em um dos fornecedores da Costco, cujas embalagens de ovos mostram galinhas felizes na grama. A investigação revelou milhares de galinhas amontoadas em gaiolas minúsculas. Várias estavam machucadas, doentes ou com perda de penas, assim como havia dúzias de aves mortas e em decomposição. Casos similares foram desmascarados por ativistas, incluindo a Animal Liberation Victoria, que expôs este galpão de galinhas criadas soltas. Está viva, né? Até em condições ligeiramente melhores do que essa, a verdade é que quase todos os viveiros que criam as galinhas soltas privam elas dos seus comportamentos mais naturais, espaço, ar fresco e da experiência de chocar seus ovos, ver seus pintinhos nascerem, poder criá-los e começar uma família. E por mais que granjas autênticas de criação livre e orgânicas possam ser menos malignas e darem uma vida melhor para as galinhas, em todas as fazendas avícolas, as aves ainda são tratadas unicamente como propriedade para serem exploradas e gerar lucro. Apoiar qualquer setor da indústria avícola significa apoiar a hibridização genética, manipulação e cria de galinhas para a superprodução de ovos, seu estresse físico, dor, mutilação, o descarte de pintinhos machos e o descarte eventual ou abate das galinhas poedeiras.
A gente literalmente tomou o sistema reprodutor de um outro ser e explorou ele por hábitos, conveniência e desejo. As escravizamos por seus ovos e elas são descartadas quando as funções dos seus corpos não têm mais valia pra gente. Apoiar a indústria do ovo é apoiar a imensa exploração, violação e violência de criaturas inocentes e sensíveis. Por fim, a indústria avícola é a indústria da carne. E ela é cruel. Você deve estar pensando, o que é que eu como no lugar dos ovos? Os ovos, assim como outros produtos animais, têm muita gordura e proteína. Então, na transição para tirar os ovos da dieta, tofu firme ou frito são ótimos no lugar dos ovos, principalmente em mexidos, comida chinesa, tailandesa ou quando você está morrendo de vontade de comer mais proteína. Tem outras opções, como abacate na torrada com óleo de coco e temperos, e incorporar fontes de gorduras veganas e proteínas veganas na sua dieta vai te ajudar a substituir os ovos. A culinária evoluiu e existem muitos substitutos para os ovos que pode comprar no mercado e também dicas na internet de como usar bananas, purê de maçã ou linhaça moída para substituir os ovos em alimentos assados. Se chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Por favor, compartilhe esse vídeo com a família, amigos, com a sua classe e nas redes sociais. A gente tem que revelar a verdade. Porque, como diz o Dr. Seuss, a menos que alguém como você se importe muito mesmo, nada vai melhorar. Não vai. Versão brasileira Fala Viga.